Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa. Opa, correção aqui, errinho de produção. Professor, a pessoa que o seu quadro escreve e esqueceu. Pois é, eu vou brigar. Sorte que essa mesmo. Vamos lá para a parte 2 de confissão. Vamos arrumar aqui, o quadro ficou torto. Aê, ajeitadinho. Parte 2 de confissão para a gente matar esse tema aqui, tá? Lembrando, se inscreve no canal, deixa o joinha, 10 mil inscritos, teremos Gabi e o Augusto aqui. Será que a gente chega em 6 mil inscritos até o final do ano? Vamos lá. Estou em busca de purgar a mora. Hoje, dia 30 de novembro, vídeo novo aqui. Amanhã, 1º de dezembro também, dia 2. Agora, ali ó, até a gente purgar a mora, é vídeo de segunda a sexta-feira aqui. Mas a gente vai vencer isso até o final do ano. A gente vai fechar aquela média maravilhosa de 3 vídeos semanais, beleza? Vamos lá então para falar sobre a eficácia da confissão. Então já trago de cara para você um primeiro efeito, que é a presunção de veracidade dos fatos confessados. Lembro você do seguinte, gente, essa presunção de veracidade aqui, ó, é uma presunção obviamente relativa. Por isso que hoje ninguém mais fala que a confissão é a rainha das provas, que o juiz está vinculado à confissão. Não, ele não está vinculado não, tá? Ele até pode julgar desfavoravelmente, né, indo contra a confissão, olhando o restante do conjunto probatório nos autos. Vamos imaginar lá uma ação judicial que seja contra um filho de uma pessoa, e aí o pai no processo confessa que foi ele o responsável pelo acidente, mas todas as outras provas mostram o contrário, ele faz aquilo para proteger o filho. É óbvio que o juiz não está obrigado a decidir nesse sentido, mas há uma presunção. Então, se a parte confessa um fato, esse fato presume-se verdade, não preciso produzir provas sobre ele, a outra parte que alegou esse fato, mas se do conjunto probatório existirem outras provas que me levem a crer que a confissão não é verdadeira, o juiz não é obrigado a julgar naquele sentido, tá? Mas essa presunção tá ali, ó, na parte da teoria geral das provas, lá no 374, que vai dizer: não dependem de prova os fatos, inciso 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Não quer dizer o juiz que impede-se a produção de outras provas. Vejam, não dependem de prova. Não há uma proibição da produção de prova. Beleza? Segundo ponto, não atingimento de litisconsortes. Olha o que diz o 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, ou seja, quem confessou, né? Confitente é quem confessa. Quem confessa. Tá? Não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Então, eu confesso um fato. Então, o cara entra com uma ação para cobrar uma dívida do Guilherme e do João. Eu digo, eu devo. O João não fala nada, não presume contra ele. Contra mim, sim, porque eu confessei. Tá? Ele não é atingido. Agora, olha o que diz o parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá a senha do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. Esse dispositivo diz menos do que deveria dizer. Aqui ó, a gente precisa lembrar de um negócio, que é o do litisconsórcio unitário. Me conta aqui embaixo se você lembra o que é o litisconsórcio unitário. Se não lembra, me pede para gravar uma aula que eu vou gravar para você. Tá? Basicamente é o seguinte, no litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser a mesma para ambos os litisconsortes. Então, todos têm que ter uma mesma solução, tá? Se um confessa, essa confissão não vale nada para o outro e nem para ele se o outro não concordar com isso, né? Vamos imaginar o seguinte, o Ministério Público entra com uma ação para anular um casamento de João e de Maria, tá? É um litisconsórcio unitário, por óbvio, porque o casamento aqui ou é nulo para os dois ou não é nulo para ninguém. Não tem como anular para um e não anular para outro, concorda? Tá. Vem o João e confessa um fato lá que o Ministério Público alegou. Ah, a gente é irmão mesmo, sei lá, uma invenção assim, tá? Ou havia sim um impedimento para o nosso casamento. E a Maria não confessa, essa confissão não vai valer para o João. Por quê? Se fosse valer para ele, automaticamente
prejudicaria também a Maria, que não confessou. Então, em caso de litisconsórcio unitário, em que a decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes, a confissão só vale se todos aderirem a ela. Se o que fez a confissão, o restante vem e adere, concorda com a confissão feita, tá? E por fim, não é possível confissão para direitos indisponíveis. Olha lá o que diz o 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Em resumo, é o seguinte: se você não pode dispor desse direito, não tem como confessar. E aí os outros parágrafos vêm só alimentando isso. Então, por exemplo, o procurador da Fazenda Nacional, eu entro com uma ação contra a União pedindo a devolução de um tributo. Eu digo, olha, eu paguei 500 mil reais de um tributo que eu acho que é inconstitucional. Aí vem o procurador da Fazenda e diz, ah, realmente, ele pagou 500 mil, é inconstitucional mesmo. Ele não dispõe disso. Ele não tem como dispor, dizer que é mesmo, porque ele não tem poderes para dispor dessa verba da Fazenda. Então essa confissão, obviamente, não será válida, tá? E para fechar, os dois últimos pontos. Primeiro deles, invalidade da confissão. Professor, eu confessei. Eu posso voltar atrás? A princípio, não. Claro. E se você confessa depois, numa outra oportunidade, vamos imaginar, lá no depoimento pessoal você confessa um fato. Aí depois, em outras perguntas, você acaba desdizendo o que você disse antes. O juiz vai ponderar o que você falou com base na persuasão racional dele, no livre convencimento motivado dele. Tá? Mas, em princípio, quando você confessa, é irrevogável. Quando você confessa, não pode voltar atrás. Mas você pode pedir para anular a confissão. Como? Mediante uma ação judicial para isso. Uma ação anulatória de confissão. Um ato jurídico. Você fez uma confissão, você quer anular. Segundo a lei, isso é possível quando você se baseou num erro de fato, confessou com base em erro de fato ou coação. O que é erro de fato? Você confessa algo achando que está fazendo outra coisa. Então vamos imaginar, não, eu confesso sim que eu sou o responsável pelo acidente. Aí depois você percebe que não, você estava falando de um outro acidente, não desse que estava no processo judicial. Então é um erro de fato, você partiu de uma premissa fática errada para confessar. Eu vou poder anular a confissão? Vou poder anular mediante ação própria. Ou coação, né, gente? Eu fui coagido a confessar, obviamente que pode anular, tá? E o parágrafo único vai dizer quem é legítimo, quem é a parte legítima para fazer isso. A legitimidade para a ação prevista no caput, para anular essa confissão, é exclusiva de quem confessou, né, do confitente. Então, lembrando que o confitente é aquele que confessou, então é quem confessou. E pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura da ação. Então, se o confitente faleceu e ninguém entrou com a ação, não dá mais para entrar. O confitente entra com a ação para anular a confissão que ele fez. No meio do processo ele morre, os herdeiros seguem no processo. Tá? E para finalizar, gente, o dispositivo mais bizarro que a gente tem no código, tá? Que é a tal da indivisibilidade da confissão. Por que eu estou trazendo esse dispositivo? Porque se cai em prova, o aluno surta. Mas lembra do que está escrito no dispositivo e aí eu vou te explicar como isso aqui não faz sentido. Olha lá. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material de reconvenção. O que é isso? É assim, ó. Esse dispositivo quer dizer o seguinte: quando você confessa um fato, você não pode querer apenas se beneficiar da confissão e não se prejudicar. Então a doutrina dá alguns exemplos do tipo assim, ah não, eu fui lá e confessei que fui eu que avancei o sinal vermelho, mas eu disse o seguinte, não, fui eu que avancei o sinal vermelho e bati no carro, mas logo na sequência eu prestei socorro. Prestar socorro é a parte que te favorece. O furar o sinal vermelho é a parte que não te favorece. Esse artigo quer dizer o seguinte, você não pode, desse fato que você contou, usar apenas a parte que te favorece. É isso.
ignorar o restante. Mas por que esse dispositivo não faz sentido, prof? Porque se me favorece não é confissão. Confissão é a admissão de um fato desfavorável a mim, favorável à parte contrária. Então, quando eu narro vários fatos, eu digo assim, ó, olha, eu realmente não paguei o aluguel que ele está me cobrando, mas eu fiz benfeitorias no imóvel. Vejam, não pagar o aluguel é um fato desfavorável a mim. Isso admite confissão. Fazer benfeitorias no imóvel não é desfavorável para mim, é favorável. Confissão. Então, é um dispositivo que não faz nem sentido, não precisaria ter essa disposição. Porque tudo aquilo que não te favorece, por mais que você diga que aconteceu, melhor, tudo aquilo que te favorece, por mais que você diga que aconteceu, isso não é confissão. Porque confissão é admitir um fato desfavorável a você, favorável à parte contrária. Então, esse dispositivo é importante você saber que ele existe, que é basicamente dizer, a confissão é indivisível. Você não pode querer se beneficiar de uma parte do que você falou e ignorar aquilo que te prejudica. É isso que o dispositivo diz, mas lembrando, a aplicação prática dele é meio bobinha, porque não existe confissão de fato favorável. Confissão é sempre de um fato. Beleza? Deixa o joinha aí pra mim, compartilhe o conteúdo. Claro, olhe, faça isso por eles, pelo Guibô, pela Gabi, pela Bruna e pelo Gutinho, porque quando tiver 10 mil inscritos vai estar todo mundo aqui, hein? Gabi, todo mundo não, mas a Gabi e o Guto vão estar aqui, tá bom? Beijão em todo mundo, bons estudos. Até mais.